assim. Deixa eu ver se isso aqui tá. O importante é o César tá ok. A câmera só aparece invertida pra você. Pra mim tá normal, desculpa. Ah, é? Pra mim tá normal. Então não precisa mexer em nada. Não, vamos abrir? Vamos. Vou abrir Vocês o só me áudio. avisam. Eu vou abrir o áudio aqui, tá? 1, 2, 3. Peraí. Vou abrir o áudio. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Masterclass da GMP Academy. Hoje o nosso tema é blindagem sanitária. É importante, levamos um tempinho para entrar, porque nós estamos com vários participantes entrando aqui a tempo real, mas sejam bem-vindos a esse nosso tema, que é um tema inovador. Optamos em falar sobre blindagem sanitária em função da nossa experiência vivida e em função de uma série de questionamentos que a gente vem recebendo ao longo dos últimos anos. César, por que a empresa tal não tem tantos recursos como a nossa e passa muito bem numa inspeção sanitária? César, por que a empresa tal é uma empresa com 2 ou 3 anos e está tão bem em boas práticas de fabricação e não se fala dessa empresa ser autuada ou multada por alguma coisa? César, por que a empresa tal é uma empresa que tem todo um comportamento diferenciado e os funcionários têm prazer de trabalhar lá? Com base em toda essa experiência vivida nos últimos 30 anos, nós começamos a buscar entender quais eram os grandes diferenciais dessas empresas. Por que essas empresas conseguiam ter um processo de blindagem sanitária onde elas conseguem antecipar, absorver, neutralizar todos os riscos regulatórios? O que acontece com essas organizações? Qual o diferencial efetivo que elas têm? Elas não trabalham com compliance relativo. Basicamente, elas trabalham com uma governança preventiva, com uma inteligência, no momento da decisão. Ora, e como aprofundando um pouco mais, qual o diferencial dessas empresas? Na verdade, essas empresas, elas têm o que a gente chama de uma teoria de consciência dupla. Ela tem toda uma consciência organizacional, uma consciência voltada ao crescimento, ao aumento da receita, à expansão dos negócios, à sua competitividade, mas ela também tem uma consciência regulatória, voltada às boas práticas de fabricação, à segurança sanitária, à gestão de risco e à conformidade regulatória. Então, qual é o grande problema de algumas empresas, ou a grande maioria das empresas, terem essa série de problemas durante a inspeção sanitária? Algumas chegam a ter 30, 40, 50 não conformidades, e outras empresas passam de forma tranquila, amena pela inspeção sanitária. Na verdade, é que essas duas consciências, elas entram em conflito. A consciência organizacional, focada na produtividade, na expansão, no crescimento, e a consciência regulatória, focada na mitigação de risco, na qualidade do produto, na segurança regulatória. Ora, por que isso acontece? Porque, na verdade, a gente tem que buscar uma solução para esse grande impasse, esse conflito entre as duas consciências. E a solução está na pessoa ou na função do responsável técnico. Ele, responsável técnico, ele integra essas duas consciências, consegue enxergar o que tem de melhor dentro da consciência organizacional e consegue enxergar as importantes fases do que a gente chama de consciência regulatória. Mas nós fomos mais fundo para entender o que essas organizações tinham de diferente. E descobrimos 4 arquétipos que essas organizações têm e que a grande maioria não consegue estruturar. Em algumas delas, o responsável técnico já tinha um cargo de diretor, ou seja, ele participava das decisões estratégicas, conseguia antecipar os riscos regulatórios e tinha um poder de decisão a tempo real. Algumas outras organizações já tinham o responsável técnico não só como um RT, mas como um gerente de gestão da qualidade. Gerente esse que interage com seus pares colaterais, com recursos humanos, com a produção, com a logística, com o comercial, e consegue tomar decisões gerenciais de forma antecipada antes que a gente gere um risco potencial. Então, no primeiro caso, RTs funcionando como diretores, pertencendo ao grupo de diretores da organização. Num segundo caso, o RT funcionando como um gestor de garantia ou gestão da qualidade, interagindo com seus pares e não sendo uma figura apartada da organização ou do organograma. Um terceiro caso, ainda existe um terceiro caso, e nós identificamos poucos desses casos, mas eles acontecem.
é quando o responsável técnico é o braço direito do principal executivo, uma pessoa de extrema confiança e respeito desse principal executivo, e esse executivo faz questão de não tomar nenhuma decisão sem ouvir antecipadamente o responsável técnico. Isso que nós estamos então estabelecendo um novo sistema de comportamento, o que a gente chama de uma teoria da dupla consciência. E por último, mais difícil de encontrar, positivo em alguns casos, negativo em outros, o responsável técnico como sócio do empreendimento. Responsáveis técnicos que são sócio do empreendimento e têm conhecimento profundo sobre as boas práticas, sobre o gerenciamento de risco, são responsáveis técnicos que fazem a diferença, conseguem antecipar os problemas e conseguem agir de forma preventiva. Já responsáveis técnicos que não têm um conhecimento aprofundado das boas práticas, que simplesmente são empresários, mas têm a formação que lhes permita ser um responsável técnico, aí sim nós temos um problema potencial. Porque muitas vezes eles entram em conflito direto com os órgãos de fiscalização, e a partir daí nós temos então grandes entraves e impasses, onde empresas são autuadas, empresas são penalizadas em função da postura inadequada desse responsável técnico. E aí nós identificamos também um segundo pilar extremamente importante nessas empresas que atingiram esse grau de maturidade, o grau de blindagem sanitária. Esse segundo pilar nada mais é de que todo um processo sistematizado de auditorias internas, auditorias contínuas, formação de auditores, capacitação de um time diferenciado de auditoria, capaz de simular todo o processo de auditoria antes de receber a inspeção sanitária. Esse pilar, na verdade, faz toda uma antecipação do risco regulatório, tem de forma contínua essa maturidade para executar auditorias internas, autoinspeções reais, que simulam de fato uma inspeção sanitária, desenvolveram checklists maduros, checklists onde todos os requisitos da RDC 48 ou da ISO 22716 são analisados e questionados para todo o time da empresa. Então, além de ter um grupo de auditores bem treinados, eles têm um time de funcionários bem treinados em boas práticas, treinados e reciclados periodicamente. Daí atingir o que a gente chama esse grau de maturidade focado na excelência em boas práticas. E a partir daí nós preparamos então essa apresentação em duas etapas, onde na primeira a gente fala dessa estratégia de blindagem sanitária. Essa estratégia de blindagem sanitária, onde a gente começa discutindo os problemas do dia a dia. E o grande primeiro impasse, o grande primeiro problema, está focado nessa ilusão de conformidade. Minha empresa faz tudo certinho, nada vai acontecer se nós passarmos por uma inspeção sanitária, mas existe um perigo invisível no chão de fábrica. Na verdade, a gente tem a fábrica muito bem estruturada, mas falta um sistema de gestão na prática. E o que a gente quer dizer com isso? Existe uma parcela significativa da indústria de cosméticos e saneantes que operam com irregularidades sistêmicas sem o conhecimento da alta gestão. A alta gestão está naquele seu patamar de consciência organizacional, preocupada com o crescimento, com as vendas, com a competitividade. E, por outro lado, essa falha sistêmica cria um problema enraizado, onde essa falta não é falta de estrutura, não é falta de dinheiro, é falta de organização mesmo. Muitas empresas, ou a grande maioria, têm uma estrutura adequada, têm recursos adequados, mas existe uma vulnerabilidade fatal que nasce da ausência de um sistema de gestão que realmente funcione na prática. Esse sistema de gestão está embasado em quê? Na implementação não só de um manual, mas na implementação de uma documentação ativa, de uma documentação real. E o que a gente tem observado nos últimos tempos? Onde mora esse verdadeiro risco sanitário? Numa desconexão fatal e um descompasso entre o manual de boas práticas e o chão de fábrica, entre os procedimentos operacional padrão e as rotinas do dia a dia. Então, o maior risco não é a chegada da fiscalização, mas a incoerência que ela encontra. Ela encontra procedimentos que fazem 10 anos nunca foram atualizados, ela encontra registros de formulários que já foram alterados e não são utilizados, ela encontra produtos sem um processo de validação, ela encontra rótulos incorretos, ela encontra produtos sem notificação sendo comercializados. Isso gera, então, o que a gente chama de um problema sério e crônico, que são autuações, multas e até interdições. Mas não para por aí.
Na verdade, a lente da fiscalização, né, ela está punindo a desorganização, não a simplicidade. Você pode ter uma indústria de cosméticos, uma indústria de saneantes simples, você não precisa ser uma empresa rica com tudo à base de granito ou tudo à base de um piso espelhado. Não, na verdade, você precisa ter o básico e o mínimo necessário para atender à regulamentação de boas práticas. Então, o alvo principal da fiscalização, ela não busca essa perfeição absoluta, essa engenharia, esse luxo estrutural. Ela caça implacavelmente falhas de rastreabilidade e buracos no controle da qualidade. Se eu estou fazendo um bom controle de qualidade no recebimento dos meus materiais, dos meus insumos, a minha embalagem, se eu sei receber as minhas embalagens adequadamente, se eu faço uma análise dimensional e uma análise funcional dessas embalagens, se eu faço uma análise funcional e uma análise técnica dos meus rótulos, das minhas etiquetas, se eu consigo analisar de forma mais específica as minhas embalagens, o tipo de papelão, se é um duplo ondulado, se é um triplo ondulado, as cores de um padrão Pantene. Como é que eu faço a minha inspeção durante o processo, o meu processo de envase? Como é que eu garanto o meu volume constante de enchimento? Como é que eu faço a minha inspeção de rotulagem e embalagem final? Como é que eu asseguro, então, todo esse processo de controle da qualidade? Como eu retiro a amostra no processo de preparação? Como essa amostra é analisada no nosso laboratório de controle da qualidade? Como as análises físico-químicas são executadas? Como as análises microbiológicas são executadas ou terceirizadas? Então, a grande premissa é que os fiscais da vigilância sanitária, necessariamente, eles buscam o quê? Eles buscam verificar se existe essa organização plena e se essa organização atende às nossas boas práticas. Então, a simplicidade é permitida. O que não é permitido é o caos, é a desorganização. E a gente evolui mais um pouquinho. Existe uma equação que nos leva sempre a um risco iminente de interdição ou de multa. São os documentos desatualizados, que a gente chama de documentos mortos, versus a prática que a gente executa no chão de fábrica. Então, é contínuo e é recorrente você chegar nas empresas, o procedimento foi desenvolvido por um responsável técnico que saiu da empresa há 5 anos atrás, ninguém se preocupou em revisar esses documentos, em atualizar esses documentos, a empresa roda com rotinas que estão completamente desconectadas desses procedimentos que foram escritos no passado, e aí o grande paradoxo é o paradoxo da incoerência. Se as evidências objetivas indicam que o processo documentado diverge da prática diária observada, a empresa está sumariamente vulnerável. E aí não importa a excelência final do produto, mas o meu produto é bom, o meu produto é elogiado, o meu produto tem qualidade. Sim, nós não estamos discutindo a qualidade do seu produto, nós estamos discutindo a confiabilidade dos seus processos. A confiabilidade dos seus processos através da geração dos relatórios, dos registros, das informações documentadas que vão, na verdade, identificar e corroborar com essa excelência do produto. Mas, se isso estiver desacoplado, risco máximo, risco eminente regulatório. E aí a gente fala desse método de blindagem sanitária em 3 grandes pilares. Falando da RDC 48, podemos falar da ISO 22716, que é a norma internacional para os exportadores de cosméticos, e o grande pilar é a estrutura mínima. Essa estrutura mínima correta, ou seja, um fluxo organizacional de produção, a separação rigorosa das áreas, né, a referência, o conceito de referência, o conceito de contaminação cruzada, o não retorno dentro do fluxo de trabalho. O segundo pilar, documentos vivos, procedimentos operacionais, registros e formulários efetivamente usados no dia a dia, no chão de fábrica. E o nosso terceiro pilar, não menos importante, eu diria que talvez o mais importante, são nossas auditorias contínuas. Simulações constantes e correções preventivas todo o tempo. A implementação de ações corretivas em cima de não conformidades reais, a implementação de ações preventivas em cima de não conformidades potenciais, um grupo de auditores bem treinados, nossos supervisores, encarregados e líderes bem treinados também em boas práticas, sabendo responder a um processo de auditoria. E aí o foco central do método é antecipar essas falhas sistêmicas. A auditoria serve que a gente consiga antecipar antes que o órgão regulador ou o órgão fiscalizador chegue no nosso chão de fábrica. Com base nisso,
a gente evolui e fala dessa estrutura mínima correta, o fluxo de trabalho, aonde eu recebo minha matéria-prima, aonde é feita a pesagem, aonde é feita a manipulação, onde é feito o invase, como esse invase transfere o produto para a expedição, como ele é armazenado, como ele é transportado. Então, isso são exigências inegociáveis do nosso fluxo de trabalho. Essa separação física adequada estabelecida pela própria Resolução 48, a Resolução 47 saneantes é a mesma coisa, são muito semelhantes essas resoluções. E aí a gente chega naquele fim do dossiê de gaveta, né? E o nascimento de uma documentação viva. Hoje o que tem se percebido ao longo do tempo, em função dessa talvez falta ou baixo nível de maturidade das organizações? O risco do papel morto. O papel morto são os POPs burocráticos, excessivamente complexos e inacessíveis ao operador. O papel está lá na sala do responsável técnico, dentro de um armário, ninguém nem conhece os POPs e nunca foram treinados nele. Por outro lado, quando a gente chama dessa documentação viva, essa blindagem, a gente fala de POPs enxutos, com visuais prontos, procedimentos práticos, plenamente aplicáveis ao chão de fábrica. Aí, quando a gente fala de documentos gerados e impressos apenas na véspera da fiscalização, isso tudo para impressionar o fiscal, gera-se uma pilha de documentos, ele não vai ter tempo de ler tudo isso. Por outro lado, se você tem dossiês técnicos, os registros adequados, os lotes, as planilhas preenchidas e tudo assinado diariamente a tempo real, você vai demonstrar essa sua competência organizacional e vai demonstrar essa maturidade. Um minutinho que o pessoal vai fazer um ajuste aqui dentro do nosso processo e eu já volto com vocês em 30 segundos. Vou aproveitar e beber uma aguinha aqui. Tem 43 pessoas, pode falar bem-vindo. Estamos com 43 pessoas, chegando a 50 em breve. Sejam bem-vindos. Obrigado por estarem conosco. Acho que vocês vão gostar bastante das informações que nós ainda temos para passar. E quando a gente fala concluindo o papel dessa documentação, a gente diz que esse sistema documental deve funcionar na prática de forma ininterrupta, né? E por isso a gente fala do terceiro pilar, que é a auditoria, esse conceito preventivo, aonde efetivamente eu tenho o meu auditor líder, que pode ser ou não o responsável técnico, pode ser ou não o gestor da qualidade, mas eu tenho um auditor líder, eu tenho o meu time de auditores e eu preparo um checklist robusto para focar em todos os requisitos da RDC 48. Com base nesse checklist, eu faço minhas auditorias internas, faço minha simulação. Com base nessa simulação, vou identificar minhas não conformidades, implementar minhas ações corretivas. Você quer entrar, Gustavo? Fica à vontade. Você está preocupado aqui? Ao implementar nossas ações corretivas, eu vou estar mitigando esse problema, prevenindo a reocorrência dessas não conformidades. Ao implementar ações preventivas, eu vou implementar ações onde eu identifiquei um potencial risco e, com base nisso, vou implementar ações para prevenir a ocorrência de uma não conformidade potencial. Posso seguir, Gustavo? Está tudo certo? Com base nesse processo de auditoria, essa mecânica de auditoria, um uso disciplinado de checklists, a preparação adequada das auditorias, a preparação dos auditores, qual é o nosso grande objetivo estratégico com isso? Identificar erros críticos internamente durante a nossa simulação. Corrigir preventivamente sem a pressão legal de estar sendo inspecionado por um fiscal sanitário, sem o risco de multas, sem o risco de exposição da empresa, sem o risco daquela falta de tempo que eu tenho 90 dias, 120 dias para resolver 30, 40 não conformidades, e essas não conformidades são analisadas superficialmente. As ações corretivas propostas normalmente não vão mitigar e eliminar a causa dessas não conformidades reais. Isso é muito feito para inglês ver, e, na verdade, alguém inspeciona, o outro implementa um plano de ação e essas ações efetivamente não vão fazer muito efeito. Daí a importância de um grupo de auditores que saiba também auxiliar na implementação dessas ações corretivas, desenvolver um método de Ishikawa, um diagrama de causa e efeito, um método de 5 porquês, implantar um 5W, 2H de um planejamento de implementação das ações, definir os responsáveis, definir os recursos mínimos para isso. E aí, efetivamente, eu tenho um pilar robusto, que é o pilar das minhas auditorias internas. E aí a gente vai buscar o fio da rastreabilidade da RDC 48 ou da ISO 22716. Na verdade, a gente começa lá na qualificação dos nossos fornecedores, passa pela execução dos nossos procedimentos operacionais, das nossas instruções de trabalho, dos nossos métodos de ensaio,
chegam em todas as nossas atividades de controle da qualidade. E se alguma coisa falha nesse processo, né, antes da rotulagem final e da expedição, eu tenho meu lote comprometido. Eu tenho uma quebra dessa nossa cadeia. E com base nisso, eu não posso negociar a rastreabilidade absoluta, o controle da qualidade. São evidências imprescindíveis para uma regulamentação de boas práticas de fabricação. Quem foi o fornecedor, qual foi o lote que ele nos forneceu, quanto dessa quantidade foi para a área de pesagem, quanto disso participou ou foi integrado nessa ordem de produção e manipulação, quanto da ordem de manipulação gerou em volume, quanto desse volume foi envasado, quanto nós retiramos de amostra de referência futura, quanto, basicamente, todo esse conceito, chegando até na nota fiscal e para quem esse produto foi enviado, qual foi o cliente que recebeu esse produto. Então eu tenho todo o meu ciclo de rastreabilidade, isso é imprescindível dentro das boas práticas. E eu chego agora no famoso responsável técnico, naquela figura que muitas vezes precisa de 8, 10, 12 horas de trabalho e muitas empresas ainda acreditam que o responsável técnico pode trabalhar de 8 ao meio-dia e que a função dele é basicamente carimbar documentos, assinar relatórios, tratar não conformidades. Essa é a função mais infame de um responsável técnico. Digo isso porque o responsável técnico tem um papel primordial na blindagem sanitária. Ele tem que ter essa liderança ativa no chão de fábrica, ele tem que ter a função de um gestor, ele tem que comandar e implementar passo a passo esse método de blindagem. Ele tem que sair do escritório e garantir a execução e essa correção cirúrgica das falhas críticas no processo. Ele tem que viver o processo. Então não dá para fazer isso em 4 horas. Ele tem que ter essa capacitação e domínio do método. Ele tem que ter um domínio absoluto dos checklists, das listas de verificação, do processo de auditoria, das regras minuciosas de rotulagem para eliminar todos esses problemas potenciais. Então ele precisa de um novo posicionamento corporativo. Daí nós falamos daqueles nossos quatro arquétipos atrás. Quando ele é diretor, ele consegue fazer isso? Sim, com certeza. Se ele for um gerente interagindo com seus pares, ele consegue fazer isso? Sim, com certeza. Se ele for o braço direito do executivo, ele vai ter autonomia para fazer isso? Com certeza também. E se ele for um sócio que tem conhecimento e competência e tem o tempo suficiente para coordenar toda essa implementação de blindagem sanitária, com certeza ele terá sucesso. Então, deixar definitivamente essa postura de um mero assinador burocrático de papéis e assumir essa cadeira do diretor de conformidade contínua ao longo do processo e sendo o principal, digamos assim, auxiliar do executivo, do dono da empresa, do principal executivo. Então ele tem que se tornar realmente uma pessoa de extrema confiança desse executivo. Com base nisso, a gente tem o RT nessa figura de um guardião estratégico. Sendo ele um guardião estratégico, a gente chega nessa batalha das auditorias. A auditoria interna, que é essa ação proativa nossa, e a fiscalização externa, aonde a gente sempre está sendo pego desprevenido. Então, o confronto negociável, eu faço auditorias internas ou espero a fiscalização externa? Não, mas se eu fizer uma auditoria interna, eu tenho um custo controlado e previsível, eu tenho investimento na minha estrutura dos meus auditores, eu tenho tempo pré-estabelecido, eu executo continuamente essas auditorias. Em consequência, eu tenho tempo hábil para corrigir esses erros, para implementar essas ações corretivas. Com base nisso, eu consigo simular de forma segura todo o diferencial competitivo e aí eu não passo por um custo exorbitante, imediato e incalculável de multas severas. Eu não passo por uma interdição pública da minha fábrica ou lacre imediato de um lote de produtos. E essa natureza dessa crise existencial grave de perda de credibilidade e dano irreparável à marca. Então, é imprescindível que dentro do espectro de blindagem sanitária a gente invista nessa capacitação. Capacitação no nosso grupo de auditores ou até na terceirização dessa auditoria com alguma organização, mas é imprescindível que a gente tenha um auditor líder, que a gente tenha um grupo de auditores, por menor que seja, 3, 4 pessoas que vão compor esse grupo e vão simular periodicamente essas auditorias. Acho que o Gustavo está querendo fazer uma intervenção aqui. Eu estou terminando essa fase da apresentação e vou deixar o pessoal aqui um minutinho fazer uma alteração técnica e a gente vai voltar. E o grande paradoxo da fiscalização, né? Basicamente é a antecipação
como o maior valor e a maior vantagem competitiva. Ter a nossa organização blindada, ter uma blindagem sanitária completa, tem a ver com uma urgência atual. A frequência, a tecnologia e o rigor regulatório, as fiscalizações estão crescendo a cada tempo e os roteiros de inspeção estão ficando cada vez mais complexos e complicados. A grande verdade é a seguinte: o sucesso na não conformidade pertence à indústria mais rica? Não. A mais bonita? Não. Ela pertence à indústria mais organizada, mais documentada e consegue antecipar seus riscos. E o grande efeito prático disso? O efeito prático disso é que as empresas organizadas sob a regulamentação RDC 48, RDC 47, ISO 9001, ISO 22716 de Good Manufacturing Practice, essas auditorias internas contínuas não são um custo de conformidade. Na verdade, ele é um seguro de vida, mais barato, eficaz e está disponível para todos nós. Aqui nós vamos dar uma paradinha de 30 segundos, nós vamos entrar com a equipe de apoio aqui e eu volto na nossa segunda fase dessa apresentação de blindagem sanitária. Estamos com quanto aí, Marcelo, acompanhando a gente nesse momento? 50 pessoas, coisa boa. Tivemos 180 inscrições, mas nem todos conseguiram estar conosco. Dessas 185 inscrições, estamos aí com 50 online, isso já é um sucesso para nós. Ficamos muito felizes de vocês estarem aqui. Alguma pergunta, não deixem de... Marcelo, está liberado o chat para pergunta? Fiquem à vontade de fazer, o pessoal me passa. Sim, vamos entrar agora na teoria da dupla consciência organizacional, que é o grande mote do que a gente chama de blindagem sanitária. Então vocês estão lembrados que eu começo a nossa apresentação falando dessa dupla consciência, a consciência organizacional e a consciência regulatória. E aqui a gente fala dessa blindagem sanitária nesse alinhamento entre o responsável legal e o responsável técnico. É como se eles estivessem jogando baralho há tanto tempo que eles se entendem no olhar. Eles não precisam expressar nenhuma palavra, nenhum som. Eles conseguem se entender a partir das expressões que eles estão tendo. Então, essa interação responsável legal, responsável técnico... Posso ir, Gustavo? Essa interação entre o responsável legal e o responsável técnico traz para nós essa quebra, esse conceito dessa ilusão regulatória. Então, as decisões estratégicas tomadas sem a participação do RT, risco potencial. O RT atua apenas como um carimbador burocrático de documento, risco potencial. A qualidade vira uma etapa final isolada da operação. Vê se isso ficou bom, risco total. Desvios no processo, não conformidades sistêmicas acontecem dioturnamente. Então, o risco sanitário aí no centro são autuações da Anvisa, danos financeiros e danos reputacionais. Então, não ter essa dupla consciência só gera problema para nós. Então, como chegar a esse patamar de maturidade, a esse patamar onde a dupla consciência funciona de uma forma natural? A gente vai ter que discutir um grande paradigma que a gente chama da dupla consciência organizacional. De um lado, um grande pilar que é o responsável legal. Do outro, um outro grande pilar que é o responsável técnico. E no centro, toda uma atuação, o responsável técnico atuando como se fosse o alter ego do responsável legal, né? Qualificando as decisões e não bloqueando o negócio. Na verdade, ele não está ali para travar a empresa, não está para travar o crescimento, a competitividade, muito pelo contrário. Ele está para antecipar problemas, mitigar riscos. Então, enquanto o nosso responsável legal está orientado a resultados, ao crescimento, à sustentabilidade do negócio, o nosso responsável técnico está orientado à segurança, à qualidade, à conformidade e ao gerenciamento de risco. Então, a maturidade regulatória plena existe, na verdade, nesse sistema decisório, com autocontrole, onde o responsável legal e o responsável técnico são os polos complementares e indissociáveis. Então, é importante essa coabitação, é importante esse entendimento. E muitas vezes o que a gente percebe é um distanciamento muito grande do responsável legal para o responsável técnico. É um distanciamento organizacional, o próprio organograma distancia a pessoa. Quando quiçá, o ideal seria que todo o responsável técnico respondesse diretamente para o responsável legal. Afinal de contas, é ele que recebe os órgãos de fiscalização sanitária, é ele que recebe a pressão inicial das não conformidades. E cabe ao responsável legal disponibilizar recursos, pessoal em quantidade suficiente para que as boas práticas aconteçam de forma natural e madura.
Então, esse distanciamento do responsável legal para o responsável técnico é um grande entrave na nossa blindagem sanitária. E seguindo, né, o responsável técnico, na verdade, ele é um freio inteligente. Enquanto eu tenho um sistema, a gente chama um freio cognitivo, um freio de conhecimento organizacional. O RT não é um mero aprovador, assim como um sistema crítico de aviação ou de medicina. O RT é um mecanismo que impede o erro fatal, ou seja, interrompe decisões precipitadas, introduz uma análise estruturada de risco, ele reequilibra a decisão para garantir a aderência às boas práticas. Nesse momento, ele freia a empresa. E aí garante o quê? O que a gente chama de um freio inteligente. Ele não deixa que a empresa entre numa zona de falha, numa zona de não conformidade, numa zona de risco regulatório. Essa é já a maturidade, essa já é a dupla consciência funcionando. A organização permite que ele interrompa decisões precipitadas. A organização dá autonomia que ele introduza uma análise estruturada de risco. A organização tem segurança que ele vai reequilibrar essas decisões, sempre focando no melhor para a empresa, na sustentabilidade, na competitividade, mas na qualidade e na confiabilidade dos processos. E aí a gente trabalha com esse eixo transversal de governança, né? É um papel expandido do responsável técnico, que vai atuar de forma integrada. Então, ele atua como gestor da qualidade. Estrutura, mantém o sistema de gestão da qualidade, define os critérios de aceitação, interagindo com a área de desenvolvimento, interagindo com a área de logística, a área de compras, a área de RH, a área de produção, a área de manutenção. Ele é o guardião das boas práticas, ele assegura a conformidade das boas práticas, ele apoia a estruturação do laboratório de controle da qualidade, ele apoia a estruturação do controle da qualidade propriamente dita na inspeção de recebimento, processo final, e ele atua preventivamente nas auditorias internas como auditor líder, coordenando esse processo. Ainda, ele é o gestor de riscos, ele identifica, avalia e mitiga todos os riscos operacionais e sanitários. Ele tem que ter tempo para avaliar isso, ele tem que estar ligado ao processo produtivo. Então ele implementa uma cultura de prevenção. Antes de fazer, pense. Se tiver dúvida, nos pergunte. Nós vamos estar todo o tempo disponível para a produção, disponível para a logística, disponível para a área de pesquisa e desenvolvimento, de tal forma que a gente consiga colaborar de forma permanente com essa visão preventiva. E ele não deixa de ser o nosso líder técnico organizacional. Então ele vai nos ajudar a treinar e capacitar os times, influenciar ativamente as decisões estratégicas da organização. Só estando muito próximo do responsável legal, o nosso responsável técnico conseguirá fazer isso. E aí nós vamos garantir o que a gente chama de permeabilidade técnica total. Um responsável técnico que interage com o controle da qualidade, interage com compras, interage com o financeiro, interage com a produção, interage com a logística, interage com o desenvolvimento, interage com recursos humanos. Ou seja, ele faz parte do time de gestores. O dia a dia dele é ser um gerente de gestão da qualidade com uma função de responsável técnico. Então, sem essa permeabilidade sistêmica, o responsável técnico se torna reativo. Olha, deu uma não conformidade, nos ajude a resolver agora. O defunto já está morto. O que eu vou fazer com isso? Então, ele não consegue trabalhar de forma preventiva. Então, ele invalida todo o nosso conceito de blindagem sanitária. Poxa, César, você está falando coisas que vai ser muito difícil a gente implementar na nossa empresa, porque a gente precisaria que o nosso responsável legal estivesse participando dessa live, dessa masterclass. Isso que você está falando, você consegue mandar para a gente gravado, para a gente passar para o nosso time? Com certeza vamos mandar gravado para você. Se a gente pudesse transformar isso numa solução de água bidestilada para injetar na veia de alguns, a gente enviaria também, porque a gente sabe a dificuldade que o responsável técnico, que o gestor da qualidade tem no seu dia a dia, principalmente por esse distanciamento do responsável legal. E aí a gente chega no que a gente chama do triângulo da blindagem sanitária. Esse triângulo composto pelo principal executivo, pelo diretor-geral, pelo responsável legal, que às vezes não é o principal executivo, e pelo nosso responsável técnico. Todo esse processo interagindo a tempo real, criando essa autoridade formal reconhecida. O responsável técnico podendo ter acesso direto ao principal executivo, o principal executivo acionando diretamente o responsável legal, o responsável legal acionando diretamente o responsável técnico e vice-versa. Então, essa tríade garante o que a gente chama de uma blindagem sanitária coerente, uma maturidade organizacional diferenciada, um sistema preventivo.
E aí você pode criar sua matriz de responsabilidade, autoridade, interação, onde o responsável técnico é responsável por liberar o produto, mudanças no processo, investigação de desvios, treinamento técnico, resposta à fiscalização. O responsável legal tem suas autoridades definidas, a produção suas autoridades, a qualidade, outras funções definidas, e uma matriz de responsabilidade consegue de forma fácil definir quem é dono do quê, quem é responsável pelo quê, quem que tem a autoridade final sobre o assunto, quem que deve ser consultado e quem deve ser informado sobre isso. Então é importante que dentro desse nosso conceito de blindagem sanitária, a gente, além de fazer uma revisão substancial no organograma da empresa, a gente também cria uma matriz de responsabilidade e autoridade para que fique claro a função, o papel e as responsabilidades de cada um. E aí a gente faz o diagnóstico de maturidade organizacional. Vocês vão perceber no nosso gráfico que a linha azul traz o que a gente chama de confiabilidade operacional e a linha amarela pontilhada traz o que a gente chama de risco regulatório. Então, se a nossa empresa está no nível burocrático, o RT assina documentos sem influência, ela está no momento de alto risco. Então, ela tem baixa credibilidade operacional e alto risco regulatório. Se ela chegou no nível 2, reativo, o RT atua apenas após o problema acontecer, uma participação limitada, ela continua ainda com baixo nível de confiabilidade operacional e alto risco regulatório. Bom, ela chegou num patamar que a gente chama integrado, nível 3. O RT participa das decisões relevantes, isso é o início de uma cultura de gerenciamento de risco. Opa, eu estou equilibrando aqui, então meu nível de risco regulatório está empatando com a confiabilidade operacional. Bom, mas eu passei a ter uma mentalidade preventiva. O RT antecipa os riscos sistêmicos e ele tem um trabalho forte de integração com as outras gerências. A gente está no nível 4, preventivo. Eu reduzo significativamente o meu risco regulatório e aumento minha confiabilidade operacional. Por último, a gente chega no nível 5, o que a gente chama, que a gente cunhou esse termo de blindagem sanitária, onde o RT faz parte do núcleo decisório. Ele faz parte de uma cultura consolidada, onde nós vamos ter baixíssimos níveis de risco regulatório e alto nível de que a gente chama de conformidade operacional ou confiabilidade operacional. Então, essa inversão da curva traz para nós o que a gente almeja para buscar a excelência e a maturidade organizacional, ou seja, uma blindagem sanitária consistente e coerente. E aí nós vamos falar dos 5 grandes princípios dessa blindagem sanitária. Decisão sem o responsável técnico, decisão com risco muito alto e um risco oculto. Qualidade não é departamento, é um critério decisório, com certeza é um critério de decisão. A autoridade técnica deve ser formal, não informal. A conformidade é consequência de uma governança, não de auditoria. É a soma de uma governança onde todo o tempo eu estou monitorando, mas é imprescindível que eu tenha minhas auditorias internas contínuas para assegurar minha governança e o meu compliance. O RT protege a empresa dela mesma. Então, esses são grandes princípios de blindagem. O RT está na empresa para proteger a empresa dela mesma. Está na empresa para estabelecer esse duplo patamar de consciência. Está na empresa para estabelecer um grau de confiabilidade excessiva, mas nunca demais, porque quando você tem esse seguro, que é o seguro de uma antecipação do problema, você está num patamar de 0, ou tendendo a 0 problemas, tendendo a 0 não conformidades, reduzindo seus custos de retrabalho, seus custos de perda, seus custos de devolução, seus níveis de reclamação do cliente, isso tudo fazendo com que a sua sustentabilidade aumente. E aí a gente chega no que a gente chama de da cegueira à prevenção ativa, né? As empresas seguras não são aquelas que nunca erram, mas aquelas que possuem um mecanismo para impedir a decisão errada antes que ela aconteça. Errar é possível, mas se você tem um mecanismo para impedir essa tomada de decisão errada, você consegue chegar num patamar diferenciado. Então, o que a gente chama de cegueira organizacional é essa ausência de um responsável técnico forte que gera essa não conformidade ilusória. Está tudo funcionando, mas a quantidade de não conformidades aumenta a cada dia, a quantidade de devolução aumenta, a quantidade de reclamações aumenta, ou seja, o meu problema não é resolvido. Cada dia que passa a gente escuta aquela frase, esse problema de novo, essa não conformidade de novo, porque as ações corretivas foram implementadas de forma superficial, porque eu não tenho um processo de auditoria, porque eu não tenho um time de otimização de processos com pessoas capacitadas para implementar as ferramentas estatísticas de melhoria. Perdão. E aí a gente entra
no que a gente chama prevenção ativa. O freio inteligente garante decisões baseadas no gerenciamento de risco e nas boas práticas. Então, o grande mecanismo de defesa definitivo é o nosso responsável técnico, usando um termo aí chavão, um responsável técnico empoderado, né? A gente não termina aqui. Aqui a gente começa, então, um segundo ou um terceiro momento nessa nossa live, já estamos terminando, mas mandando para vocês algumas mensagens importantes. Com base nesse trabalho e nesse termo que nós cunhamos, o termo de blindagem sanitária, nós preparamos todo um trabalho de mentoria, onde essa mentoria vai ser executada num processo de 36 a 40 horas, e nós chamamos esse treinamento de blindagem sanitária com formação de auditores líderes, onde nós vamos ter trilhas de conhecimento, e a primeira trilha fala da blindagem sanitária propriamente dita, como rever a sua estrutura organizacional, como rever sua matriz de responsabilidade, como estabelecer e revitalizar, né, todo o seu sistema de gestão de boas práticas. Na segunda trilha, nós vamos trabalhar em como reestruturar a documentação, como simplificar nossos procedimentos operacionais padrão, como simplificar nossas instruções de trabalho através do uso, inclusive, da inteligência artificial. Na terceira trilha, nós vamos falar de como estruturar nossos planos, um plano de treinamento e capacitação, um plano de manutenção, um plano de implementação de ação corretiva, um plano de inspeção de recebimento, um plano de auditorias internas, um plano de calibração dos nossos instrumentos. Ou seja, se nós não tivermos a gestão dos nossos planos e não tivermos isso de forma planejada e antecipadamente consolidada, nós não vamos ter um sistema de gestão da qualidade com as boas práticas implementadas. Na quarta trilha, nós vamos falar das ferramentas, como implementar essas ações corretivas, como desenvolver um diagrama de causa e efeito, como fazer a aplicação dos 5 porquês, como planejar a implementação dessas ações corretivas e preventivas, como estabelecer as responsabilidades, como disponibilizar recursos. Na quinta trilha, nós vamos evoluir esse processo para o desenvolvimento de toda uma técnica. Nós vamos ter 2 aulas presenciais durante 2 sábados distintos de 8 horas, mais 10 aulas de 2 horas às terças e quintas ao longo do mês de, se não me engano, junho e julho. São 36 a 40 horas de uma mentoria de blindagem sanitária com formação de auditores líderes. É uma oportunidade única, onde você e as suas empresas e os seus auditores poderão participar. Na sexta trilha, nós vamos falar de como preparar essas auditorias, a postura do auditor, o planejamento da auditoria, a execução da auditoria e como relatar uma não conformidade em 30 segundos. Requisito estabelece isso, constatamos isso, a evidência é essa, e como a partir disso consolidarmos tudo isso dentro de um conceito de blindagem sanitária ativa. São 7 trilhas desenvolvidas em 10 aulas ao vivo e online de 2 horas, em 2 aulas em 2 sábados, um no mês de junho e um no mês de julho, onde eu estarei 8 horas presencial com vocês, discutindo todo esse conceito de blindagem, tirando dúvidas e amadurecendo esse processo. Em breve, vocês que participaram vão ter uma vantagem competitiva aí. O Marcelo e nossa equipe de apoio está colocando que dentro das primeiras 24 horas, ou de hoje a amanhã, 24 horas, vocês vão ter uma precificação diferenciada. Eu acho que tem um desconto de 30% a 40%, para isso ser pago no cartão em 3 vezes, ou um desconto maior no Pix, mas vocês vão receber isso dentro de um processo de divulgação dessa mentoria de blindagem sanitária com formação de auditores líderes, e aí vocês vão estar conosco, participando de mais um trabalho diferenciado da GMP Academy. Espero ter passado para vocês essa visão geral de blindagem sanitária, esse conceito da dupla consciência, né? E ter atendido às expectativas de vocês, tentando falar alguma coisa que muitas empresas não falam, comentar coisas que muitos têm medo de comentar, discutir aspectos que alguns se sentem incomodados em discutir. Então, esse distanciamento do responsável legal para o responsável técnico, essa falta de empoderamento do responsável técnico, essa falta de tempo do responsável técnico, que às vezes é um lobo solitário, não tem uma equipe de apoio, não tem mais 1 ou 2 pessoas para se auxiliar ele como um gerente de gestão da qualidade, faz com que as empresas, então, percam a oportunidade de buscar essa maturidade organizacional e atender e chegar ao que a gente chama de uma blindagem sanitária ativa. Foi um prazer estar com vocês. Sim? Dúvidas? Estão aqui pedindo para que eu abra a nossa apresentação para dúvidas e comentários, e fico aqui aguardando, então, qualquer dúvida, comentário ou observação,
e aguardo vocês em breve nos nossos próximos trabalhos e com certeza estarei com muitos de vocês na nossa mentoria de blindagem sanitária com formação de auditores líderes. Marcelo, estou esperando agora, são vocês. Tem uma aguinha aqui, Gustavo? Como é que fomos? Fomos bem? Atingimos o nosso tempo? Conseguimos manter o nosso público ativo? Tudo certo. O Omar está elogiando o conteúdo foi excelente. Obrigado, meu amigo Omar. Como é que está em Sinop, esse grande povo de Sinop? Prazer em estar com você aqui. Grande abraço. A Thaís perguntou se o material vai ser disponibilizado. Doutora Thaís, com certeza o material vai ser disponibilizado. Luiz Renato falou que foi muito bom. Obrigado, Luiz Renato. A Arlete falou que foi excelente. Ô, Alete, que bom que você está aqui conosco. Perguntando aqui. Alguma pergunta, Marcelo? Não, só a pessoa complementando, dizendo que Tá ótimo. A gente agradece os cumprimentos e ficamos muito felizes de estar com vocês esse espaço de tempo. E com certeza inscrevam-se nos nossos canais que vocês receberão os nossos próximos eventos. o Celso está mandando um alô também, parabéns. Grande Celso, Vitalife, meu grande amigo pessoal, amigo do coração. Obrigado, Celção. Tem uma pergunta aqui, ó. Temos uma pergunta. Qual é a principal função de uma assistente de garantia da qualidade e de que forma esse profissional contribui para apoiar o responsável técnico no cumprimento das normas e na manutenção da qualidade dos processos? Qual a principal função de um assistente de garantia da qualidade? Na verdade, esse assistente de garantia da qualidade, a gente precisa saber se ele responde para a garantia da qualidade ou para o responsável técnico. E quando o garantia da qualidade ou o responsável técnico fez a contratação desse assistente de qualidade, seria imprescindível que ele estabelecesse as expectativas para essa função. Então, cada empresa passa uma expectativa para essa função. Então, um assistente de garantia da qualidade, ele pode ter dezenas de funções diferenciadas. Ele pode ser um assistente de garantia da qualidade focado no controle da qualidade e no recebimento. Ele pode ser um assistente de garantia da qualidade para auxiliar todo o processo e a sistematização das auditorias. Ele pode ser um assistente de garantia da qualidade para auxiliar as atividades do laboratório de controle da qualidade, seja físico-químico ou microbiológico. Ele pode estar atuando em todo o sistema de inspeção ao longo do processo e inspeção final como um assistente de garantia da qualidade. Ele pode ajudar a revisar todo o dossiê técnico e a documentação que vai ser aprovada pelo responsável técnico ao final de cada lote de produção. Ele pode auxiliar no desenvolvimento, na implementação e na revisão de todos os documentos de boas práticas. Então, é uma pergunta extremamente abrangente, mas é imprescindível que essa pergunta seja respondida pela função que contratou esse assistente de garantia da qualidade, né? Então, se eu sou o responsável técnico e quero um assistente, eu tenho que dizer para a minha organização, esse assistente vai fazer o que para nós? Se eu sou gestão da qualidade, esse assistente está vindo para me auxiliar em quê? E aí nós vamos, inclusive, complementar a formação desse assistente em garantia da qualidade para auxiliar e adquirir novos conhecimentos e evoluir para se tornar um técnico de garantia da qualidade, um supervisor de garantia da qualidade e, quiçá, no futuro, um gestor de garantia da qualidade. Obrigado pela pergunta. A Elai Vieira está perguntando, eu acredito que seja responsável legal e responsável técnico pode ser a mesma pessoa dentro de uma empresa. Sim, na verdade existe um grande conflito, né? Porque... Pergunta, César, que talvez a pessoa... Vou repetir a pergunta. Se o responsável legal pode ser o responsável técnico da empresa? Eu diria que não. Existe um conflito de interesse muito grande. Existem funções claramente definidas para o responsável legal e funções claramente definidas para o responsável técnico. Até pode acontecer disso, do dono ser o responsável legal e o responsável técnico, mas isso é risco máximo. Risco máximo porque todas as vezes que isso acontece, a empresa fica fragilizada frente aos órgãos de fiscalização sanitária. Afinal de contas, quem tem que receber os órgãos de fiscalização sanitária e os fiscais sanitários é o responsável técnico. Imagine então se o responsável legal vai ter tempo de ficar sentado 3 ou 4 dias durante uma fiscalização sanitária. Vai ter conhecimento profundo e absoluto sobre as necessidades de tudo que nós falamos do responsável técnico.
Então, algumas regulamentações proíbem isso. Nas farmácias de manipulação, o responsável técnico é diferente do responsável legal, e aí nós temos outros segmentos que proíbem isso. Obrigado pela pergunta. Agradecer a todos, não tem mais nenhuma pergunta. Gente, mais uma vez agradeço a participação de todos. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse espaço de tempo e a gente se vê em breve. Um grande abraço e uma boa noite.